Se eu tivesse que resumir o capítulo 375 de Berserk em uma frase, eu teria que utilizar as palavras do sábio filósofo Pica-Pau e dizer que... Pois é, quem viu minha análise do capítulo 374, imagina que eu esperava um capítulo completamente diferente. E se você também estava esperando alguma outra coisa, além do que a gente viu no capítulo 375, comenta lá embaixo pra gente saber se fui só eu que quebrei a cara ou se mais gente também ficou espantada. Enfim, daqui a pouco eu já chego nessa parte aí que eu falo que eu fui tapeado, mas antes vamos recapitular algumas coisas interessantes, né, bem legais que apareceram nesse capítulo, que inclusive tá com a arte bem bonita, ainda mais quando a gente compara com os primeiros capítulos lançados após o falecimento de Kentaro Miura, né, onde a sua equipe assumiu o comando, e a gente vê que eles evoluíram bastante e realmente tá ficando com cada vez mais cara de Miura isso aqui. Quero só ver quando aparecer aqueles bichão gigantesco, sinistro, sombrio pra caramba, como é que eles vão fazer. Mas enfim, depois a gente vê a hora que a gente chegar lá. Ó, e na moral, se inscreve aqui no canal pra receber os nossos próximos vídeos e ativa o sininho, porque toda semana tá tendo vídeo, com exceção de quando eu falho, mas na maioria das semanas tá tendo vídeo novo aqui de anime, de One Piece, de Berserk, de... enfim, do que eu quiser falar pra vocês. Então se inscreve aqui e deixa o like nesse vídeo. Logo no começo desse capítulo nós temos duas coisas bem interessantes. A primeira delas é que o Silat, líder dos Bakiraka, que chegou ali para abordar o navio do Guts, né, o navio onde o Guts estava, que na verdade é o navio do Magnífico, ele chegou lá meio que sem saber direito o que ele iria encontrar. Uma coisa que já intriga a gente, né, porque como o Rickert estava naquela tripulação, a gente especulou no capítulo 374 que havia sido ele que havia convencido o Silat de ir atrás de Guts para que ele pudesse ali ser um novo aliado na guerra dos Bakiraka contra Midland, né, contra Grift. Mas a gente já percebeu ali logo no começo que o Silat, ele não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo e nem o Rickert também estava esperando reencontrar os seus amigos de Midland. O que aconteceu foi que o Daiba teve ali uma espécie de prenúncio, né, uma espécie de visão do futuro, sei lá, uma profecia de que eles encontrariam alguma coisa misteriosa naquele lugar e eles foram atrás para tentar descobrir. Só que o que deu para entender é que o Daiba, ele sabia exatamente o que eles encontrariam, né? Ele fala ali uma profecia sobre uma besta acorrentada, que obviamente é o Guts, e aparentemente ele já sabia o que eles encontrariam, mas ele deu uma escondida no jogo e o Silat ficou meio tipo assim, o que tá acontecendo aqui? O que a gente vai encontrar? Não sei o que. Então a gente já percebe que o Daiba aparentemente tem segundas intenções com relação ao encontro do Guts. Daiba que era um dos tenentes do Ganishka. Então quais são as verdadeiras intenções do Daiba? Ele tá servindo mesmo ao Silat? Ele tá aliado do Silat? Ou ele tá indo atrás do Guts por motivos próprios? Então isso aí já é bem interessante. A gente pega um pouquinho disso no começo do capítulo, um pouquinho no final, mas já é alguma coisa também pra gente ir pensando e teorizando. Se bem que depois do capítulo 374 eu meio que vou abrir mão das teorias de Berserk, porque eu errei tudo. Enfim, quem não viu o vídeo do capítulo 374, eu vou deixar no final desse aqui, juntamente com uma outra teoria que complementa aquele vídeo lá, e aparentemente tá tudo errado. Enfim. E outra coisa interessante desse capítulo, né, já que a gente viu que nós temos os Kushans resgatando não, né, sequestrando, sei lá, apreendendo o navio do Guts e levando-os para o leste. Uma coisa interessante aqui é que como esse grupo está sendo levado para o leste, né, para o país dos Kushans, nós temos aqui a indicação de que tudo está culminando de fato para o final, porque a gente viu em capítulos anteriores que o Grift e seu bando também estão se movendo para o leste. Então logo mais a gente pode esperar um grande encontro, parece que é uma coisa boa, né, mas logo mais a gente pode esperar esse encontro dessas forças opostas, e aí, bicho, vai ser sangreira. Mas vamos voltar lá para aquela parte que eu disse que eu fui tapeado. Vocês lembram que na análise do capítulo 374 aqui do canal, eu disse que o Guts havia finalmente cedido a Beast of Darkness para conseguir mais poder e em troca ele havia a libertado. E assim, eu achei que depois disso a gente ia ter Espadachim Negro voltando, nós iríamos ter Guts, sangue no zóio, passando a lambida em todo mundo, e não foi nada disso. O Guts continua acorrentado, Guts continua quebrado, e cara, é muito ruim ver o Guts nesse estado. Eu não entendi direito, eu tenho que reler o 374 agora, então eu não entendi direito se a besta foi de fato desperta ou se ela se soltou e o Guts está tentando conter ela de alguma forma. Porque
Porque do jeito que ele tá ali, totalmente quebrado, uma dessas duas coisas deve estar acontecendo. Ou ele não utilizou o poder dela para se libertar, ou ela se libertou e ele tá usando as suas últimas forças para tentar contê-la e não matar todo mundo, inclusive seus aliados. Só que assim, naquela teoria que eu fiz, que eu vou deixar também no final desse vídeo aqui, falando da aliança do Guts com a Beast of Darkness e na minha análise do capítulo 374, aquilo tudo leva para um final muito sombrio de Berserk, né? Com o Guts de fato abraçando a sua escuridão para atingir os seus objetivos nobres, mas abraçando a sua escuridão e traçando um caminho sem volta como o do Skull Knight. Só que agora, nesse capítulo 375, como eu disse, essas duas possibilidades, né? Ou a besta se libertou e o Guts está tentando contê-la, ou ele não fez o pacto com ela. Essas duas possibilidades, se de fato for uma dessas duas, né? Mostram um caminho um pouco mais esperançoso, talvez um caminho onde o Guts não ceda completamente ao seu lado sombrio, onde o Guts ainda possa ter uma escapatória e um final feliz, quebrando o ciclo, né, da casualidade e não se tornando um novo Cavaleiro Caveira, mas talvez se libertando da alcunha de espadachim negro e se tornando algo um pouco mais esperançoso, né, um espadachim da luz, sei lá, não sei se o Guts ainda tem possibilidade de voltar para a luz, né, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, algo um pouco menos sombrio. Será que o Guts ele vai conseguir quebrar isso ou ele vai de fato ter que se entregar à escuridão para conseguir vencer o seu Nêmesis? Como eu disse, eu fui tapeado no capítulo passado porque eu achei que o Guts já ia estar possesso agora, passando a lambida em todo mundo, até suspeitei que algum dos seus companheiros poderia morrer, mas isso aí não aconteceu, ainda bem, né? De qualquer forma, ainda é muito ruim ver o Guts preso, mas ainda tem algumas coisas interessantes de ver, né? Como a quantidade de homens que é necessária para conter ele, mesmo com ele enfraquecido, e também a quantidade de homens necessária para puxar a Dragon Slayer, só acorrentada mesmo, precisou de, sei lá, 12 caras para puxar a espada que o Guts manuseia com tanta facilidade, mais uma vez mostrando como o Guts é poderoso. E ainda nessa seara, né, do Guts acorrentado, tem duas coisas muito importantes que a gente vê nesse capítulo. Uma é o sofrimento do Isidoro, que ele tá numa posição ali de que ele seguia o Guts e ele queria ver o Guts salvando o bando, né? Ele tem o Guts lá no alto e o Guts tá quebrado, então a gente vê a dor dele e é muito triste ver ele gritando pro Guts reagir e o Guts ali completamente impotente, caído. Então, além do Guts estar caído ali, preso, é ruim de ver o Isidoro depositando todas as esperanças nele e tendo essa grande decepção com o seu herói. E a outra coisa interessante desse momento é a reação do Puck, vendo tudo aquilo e simplesmente não falando nada, né? Só contemplando toda essa situação. A princípio eu pensei que o pessoal do Estúdio Gaga poderia não estar sabendo o que fazer com o Puck, né? Não querendo, sei lá, colocar falas descontraídas nele para ele tentar quebrar aquele clima denso, né? Geralmente ele era um alívio cômico, então achei que eles não queriam arriscar, colocar algum alívio cômico, colocar alguma fala dele ali e o pessoal achar que isso foi deslocado demais. Talvez se fosse o Miura fazendo, nós não acharíamos esquisito, né? Mas eles fazendo, talvez eles pudessem achar que isso não ia ser muito condizente com o momento. Mas depois eu comecei a pensar que aquela atitude contemplativa do Puck, né? Aquela atitude silenciosa dele, pode ter sido devido a alguma coisa que ele percebeu e que nós não. Talvez, como eu falei, né, naquela hipótese da Beast of Darkness ter se libertado e o Guts estar contendo ela, talvez o Puck já sacou isso e é por causa disso que ele não teve ali alguma fala, alguma reação maior e ficou só contemplando aquilo. Talvez ele ainda esteja tentando entender o que ele tem que fazer para ajudar o seu companheiro. E a gente não pode deixar de falar também do Rickert, né, que chegou lá, falou pros caras que infelizmente ele ia ter que levar o navio preso junto com todo mundo, porque agora ele tá no exército Kushan. Ele fala, né, que algumas coisas fizeram ele estar naquele ponto, mas ele precisa seguir as regras, né, dos Kushans. E foi uma atitude, assim, bem fria, mas dá pra entender, né, toda a situação em que ele mesmo foi colocado e provavelmente ele quer ver essa aliança do Guts com o Silat para que eles possam reunir suas forças e ir contra o Griffith. E teve ali, obviamente, um momento onde ele olha pro Guts e não o reconhece, né, por ele estar caído, mas mesmo assim deu pra ver que ele tava meio que se contendo ali na situação para que tudo corresse, né, da forma mais pacífica possível. Então, resumo desse capítulo, fomos tapeados porque o Guts ainda tá quebrado, uma coisa que é muito triste de ver. A gente não sabe o que o Daiba tá planejando e a gente pode ter certeza que com o grupo do Guts indo pro leste, junto com o grupo do Griffith, nós realmente
estamos perto de ver qual que vai ser o final de Berserk. É claro que esse final vai se estender aí ainda por muito tempo, né, já que o próprio Koji Mori disse que ele planeja que Berserk termine em pelo menos 10 anos. Enfim, gente, comenta lá embaixo o que você achou do capítulo 375 e fica com esses vídeos aqui do lado, onde eu falo mais de Berserk, tanto do capítulo 374 quanto de uma teoria que pode ou não estar certa. Até mais.